que é o Cântico de Zacarias, que está no versículo 67. Capítulo 1, versículo 67. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Salva-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E no versículo 79 diz assim: para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Quando a gente ora a oração, o cântico de Isaías, nós temos uma relação muito grande com o cântico e oração de Ana. Da confiança, da determinação, da entrega, da compreensão da bênção. E como eles entregam os meninos da mesma forma, e entendem o papel desses meninos e oram por ele. E João foi isso. João foi aquele que abriu o caminho do Senhor. João foi aquele que preparou o caminho do Senhor. João foi aquele que realmente veio e estabeleceu para que Jesus viesse, e fizesse o seu ministério entre nós. E ele foi o profeta que nós temos no Novo Testamento. Ele veio ser a luz que veio iluminar os nossos olhos para Jesus e compreender e entender melhor a obra de Jesus. Então, quando a gente faz a relação das duas histórias, as histórias de Ana e Elcana e de Zacarias e Isabel, a relação de Samuel e João Batista, a gente vê que há muita similaridade de bênção, de crescimento, de milagre, de impossível de Deus. Mas você vê em todas elas não só o pedido, não só a oração, não só o jejum, não só o voto, mas você vê que eles retornam para agradecer, eles retornam para orar sobre aquilo, eles retornam para dedicar aquilo de uma forma mais expressiva. E o que acontece é aquilo que poderia ser simplesmente um menino ou um homem, se torna um profeta, se torna uma pessoa que marca a história na humanidade. Interessante que essas orações e essas entregas, todos nós podemos fazer, e entender que às vezes os dilemas da nossa vida que Deus quer responder, às vezes a sua esterilidade, ou a sua idade, ou o seu drama, os seus complexos, ou as suas dificuldades, ou as suas faltas, a sua pobreza, a sua miséria, sei lá qual é o seu dilema. Talvez como Ana, talvez como Isabel, como qualquer outra pessoa, que como as duas viviam um dilema espiritual, social, familiar, todo. Eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa é certa: aquelas pessoas encontraram na oração a maneira de revelar o teu coração delas a Deus. E quando elas revelaram o seu coração a Deus, e tiveram de Deus a resposta, elas não tiveram dúvida de trazer aquela resposta e apresentar diante de Deus o reconhecimento e a dedicação, para que aquilo pudesse se multiplicar, entendendo que não é para mim. Foi para mim, mas não é para mim. Deus vai te curar, não vai curar para você, vai curar você para alguém. Deus vai te abençoar, não vai abençoar você para você, Ele vai te abençoar para alguém. Deus vai te ajudar nas suas necessidades, ou nos seus traumas, nos seus conflitos. Não é para você, é em você para alguém. É muito mais do que você em si mesmo
que Deus quer operar a tua bênção. A tua bênção não é tua, como a gente fala, é minha bênção, não, é nossa. É uma bênção compartilhada, como Cristo é compartilhado com todos nós. Aquilo que recebemos de Deus não é para mim, não, é meu. Deus me deu, não vou dividir com ninguém, é meu, pede para Deus, vai orar. Você não orou, meu? Não. Aquilo que eu tenho, Deus me deu porque eu precisava, eu necessitava, mas Ele me deu para que eu pudesse compartilhar. Eu lembro assim, como eu já coloquei para vocês na vez passada, e esse é um ponto muito forte na minha vida, que quando, pela desestrutura familiar que eu vivia, pelo inferno que eu vivia dentro da minha casa, pelos meus pais terem uma compreensão de vida totalmente avessa do que seria uma relação familiar, eu lembro que eu saía às noites e falava, não tenho o que fazer, As primeiras noites eu não sabia nem orar, porque nem crente eu era, mas eu lembro que eu ficava desesperado e angustiado porque eu não via resposta. E me via, talvez, repetindo aquilo que os meus pais eram, porque eu não tinha padrão, eu não tinha o que buscar, eu não tinha o que fazer. Eu ia encontrar o mesmo abacaxi que deles, eu não ia encontrar abacaxi nenhum. E eu lembro que me agonizava aquilo. Eu lembro que me deixava muito triste, deprimido. Mas quando eu conhecia Jesus, e conhecia esse Jesus que a gente abre o coração a Ele, conhecia esse Jesus que a gente fala e mostra o que nós somos a Ele na nossa oração, e eu falei, Deus, a coisa que eu mais queria na minha vida é uma família. Eu não tive uma família, eu tenho inveja de quem tem família. Eu gostaria de ter uma família, mas eu sou estéril. Eu não sei ser homem, eu não sei ser pai, eu não sei ser uma figura dentro de uma família. E eu colocava e abria o meu coração ao Senhor, no sentido que eu não sei nem me relacionar com uma menina, com as moças, com as jovens. Aproveitar que a Eda não está aqui, mas está gravando. Tinha muitas atrás de mim. Mas eu era tão inseguro que eu tinha medo delas. Eu era tão inseguro que eu não sabia o que eu podia oferecer a elas. E eu fugia de qualquer tipo de relacionamento. Mas quando eu conheci a Cristo e falei, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é milagroso, o Senhor pode qualquer coisa. E quando Deus, mesmo não tendo, mas acreditando, e eu falei, quando o Senhor me der isso, não vai ser para mim. Eu sei que o Senhor vai dar em mim, mas vai ser para os outros. E os irmãos sabem, né? Ontem, dia 13 de dezembro, eu fiz 33 anos de casados. Levei minha esposa para passear ontem. Levei ela para passear e levei para ela lembrar para que serve o nosso casamento e a nossa família. Não serve para nós. Deus nos deu uma família maravilhosa. Mas a nossa família não é para nós mesmos. A nossa família é para aqueles que precisam. E nós queremos que o efeito da nossa família perdure, dure, se estenda, porque Deus me deu a esposa que eu não merecia, os filhos que eu não deveria ter, e Deus me deu tudo isso. Me deu um lar forte, um lar feliz, um lar saudável, um lar que vocês conhecem, né? Todos aqui conhecem a minha família, e a gente é muito feliz. Não podia ser nada melhor que isso, não tem nada melhor que isso. Tudo de bom que podia acontecer na vida de alguém que era estéril para acontecer. E a compreensão que nós temos que o nosso lar não é para mim. Não é para o Fernando que Deus deu isso. Deus deu, Fernando precisava e Ele deu para o Fernando, para que o Fernando servisse as outras famílias. Nosso primeiro grande ministério, assim, a gente teve alguns ministérios, mas um dos grandes ministérios que a gente tem, que marcou muito a nossa vida e foi extremamente relevante, foi que a gente trabalhou vários anos com o ministério com famílias, para famílias. Muitos anos nós nos dedicamos ao aconselhamento, a programas, a
Não paramos, né, só mudamos a forma e a maneira de trabalhar com famílias, mas sempre foi com famílias, porque nós entendemos que Deus tinha nos dado o lar, os filhos e as condições que nós tínhamos, não para nós mesmos, mas para que pudesse se multiplicar. E hoje nós temos amigos e pessoas íntimas nossas que, quando se referem à nossa família, se referem, olha, é isso que a gente quer ser quando crescer, e a gente fica feliz com isso. Fica feliz porque a gente sabe que foi Deus que deu, e é Deus que faz, e é isso que a gente quer ser na vida das pessoas. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua esterilidade, eu não sei qual é o seu problema, mas eu digo para você, o nosso Deus é poderoso, e Ele pode todas as coisas na sua vida. Seja a experiência de Ana e Isabel, ou a sua ou a minha, Ele vai atender, se nós orarmos, jejuarmos, fizermos o voto e voltarmos a Ele, falando, Senhor, isso aqui, aquilo que o Senhor me deu para te servir. Será que o teu emprego que você pediu tanto é só para você? Será que o carro que você pediu tanto, ou a casa que você pediu tanto, ou a roupa que você pediu tanto, ou tantas outras coisas que você pede, você compreende que é só para você? Ou o teu serviço, ou o teu negócio? Ou você entende que Deus te deu porque você precisava, mas porque Ele quer usar através de você aquilo e fazer aquilo de uma dimensão imensa? Talvez nesse Natal nós possamos retribuir o presente de Jesus nas nossas vidas, entregando aquilo que Ele tem nos entregue a cada dia, a vida. Talvez nesse Natal você vai pedir um grande presente para Ele, um impossível, mas faça um voto. Quando Ele te der, quando aquilo acontecer, você vai compreender que Ele te deu porque você precisava, mas não é para você, é para que você use através de você na vida de outras pessoas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Às vezes nós não temos mais recebido muitas coisas do Senhor, porque estamos pedindo mal, pedindo para o nosso próprio deleite, para a nossa própria vontade, esquecendo que quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, nós falamos, Senhor, quando o Senhor me der aquilo, nós queremos devolver aquilo ao Senhor como gratidão. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque entendemos que a oração expressa, as orações que fazemos expressa realmente o que há no nosso coração. Vimos claramente que havia no coração de Ana, de Isabel, mas queremos ver claramente o que há nos nossos corações. Talvez em nós há desejos e há necessidades tão profundas, tão essenciais como havia na vida delas, de impossíveis, coisas impossíveis de acontecer pela força do homem ou pelas condições normais, mas nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, que o Senhor pode todas as coisas. Pai, nessa noite nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter uma oração de Ana, uma oração de Isabel, de Zacarias, de saber que aquilo que o Senhor vai nos conceder, seja no mundo material, físico, emocional, tudo aquilo que o Senhor possa nos conceder, que é a nossa necessidade, não importa qual seja, mas é a necessidade que temos. Nós iremos receber aquilo com alegria e com fortalecimento, mas entendendo que é para o teu serviço, para a tua vontade, e que devemos rededicar ao Senhor, dedicar novamente aquilo ao Senhor, entendendo que o Senhor quer nos abençoar, nos usando, nos fazendo ser úteis a esse mundo que vivemos. E queremos que a experiência daquelas mulheres que não só foi bênção na sua vida, na sua família, na sua geração, mas se estende até os dias de hoje, que as bênçãos que vêm sobre as nossas vidas possam ser bênçãos não somente para nós, para o nosso momento, mas que elas possam se estender para toda a eternidade também. Nos ajude a ser bons administradores, bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos concede. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.